Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, o seu podcast, videocast, tudocast, que traz sempre as entrevistas com os autores mais bacanas que fazem os grandes livros deste país. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet. Estou sempre aqui no Pode Ler com essa grande sumidade da comunicação, que é o Aldrin Mazei. Aldrin Que Mazei, isso. prazer mais uma vez estar aqui ao seu lado. É uma honra, Paulo Tadeu, uma honra estar aqui no Pode Ler e hoje com mais um entrevistado muito bacana, falando sobre um ídolo. Eu tenho esse cara como ídolo. Não, não é só o seu ídolo, mas é o meu ídolo também. Eu acho que é o Também? ídolo de praticamente todos os brasileiros. Não tem quem não goste da pessoa que é o tema do livro do nosso convidado de hoje, que é o Maurício Oliveira. Tudo bom, Maurício? Oi, Paulo. Oi, Aldrin. Um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre nosso querido Pelé. E antes É, de mais deixa... nada, né? Ah, Perdão, pode falar. não, eu só quero assim fazer um primeiro comentário que eu tô com muita inveja do Aldrin, porque olha só a diferença da organização da estante dele Que e isso, da minha, imagina. né? Que é essa bagunça aqui atrás. Eu pensei, não, vamos deixar assim, porque, né? Escritor é legal mostrar uma estante bagunçada e tal. E é de verdade essa estante aí, né, Aldrin? Não é cenográfica, não, É né? verdade, É, verdadeira. pois é. Mas ela tá arrumada só a parte que aparece na câmera. Se eu mostrar aqui Ah, embaixo, tá um terror. Bom, comigo é o contrário, só tá arrumada a parte que não aparece na câmera, então tá tudo Mas certo. falta o seu Vamos, livro aqui. Eu ainda não tenho o seu livro. Qual é o deixa eu livro? mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar o livro dele, falar em livro. O Maurício Oliveira é o autor desse maravilhoso livro, Pelé, o Rei Visto de Perto. E a gente está falando disso porque nós estamos em época de Copa do Mundo e eu acho que esse tema é muito apropriado para falar, porque a gente está falando do grande nome do Brasil em todos os tempos de futebol. E tem uma coisa muito interessante, Pelé, o rei visto de perto. Queria que o próprio Maurício comentasse para a gente por que desse título de O Rei Visto de Perto. Então, a materialização desse livro tem um personagem chamado Paulo Tadeu, né, da editora Matrix, como protagonista também, porque eu tinha esse material de entrevistas que havia feito com Pelé para um outro trabalho 10 anos antes, né? Foi um trabalho que envolvia, inclusive, a obrigação, né, do Pelé de conceder as entrevistas, porque era um livro de arte autorizado, né? A editora à época comprou esses direitos de publicação desse livro e incluía, né, a necessidade de realizar entrevistas não só com o próprio Pelé, quanto com muitas pessoas das relações dele, né, familiares, amigos, ex-jogadores, ex-companheiros de Santos e de seleção. Esse material eu havia colhido 10 anos antes e usei parcialmente para aquele objetivo da época, mas ficaram informações inéditas comigo e também bastidores, né? O que havia acontecido de interessante naqueles contatos com ele e tudo mais. Quando ele faleceu no final de 2022, eu tinha esse material, né, nas mãos e sabia, né, da importância histórica do personagem. Não queria que esse material ficasse comigo, enfim, era a oportunidade que eu tinha para deixar isso público, né? Então, qual foi a primeira editora e o primeiro editor que eu pensei? Paulo Tadeu. Era final de ano, aquelas festas de fim de ano. Liguei para o Paulo Tadeu, expliquei tudo isso e ele abraçou a ideia de imediato e com isso em menos de um mês, né, Paulo? Acho que a gente colocou em pé esse projeto e publicamos o primeiro livro sobre o Pelé após a morte dele. Além da velocidade com que tudo foi feito, né, ainda tem detalhes que não são detalhes, né, são acréscimos muito importantes, como um prefácio escrito pelo Clodoaldo, né, o Codó, Ó, outro grande nome do futebol brasileiro, companheiro dele no Santos e na seleção, na Copa de 70, inclusive, que era mais jovem e deu um depoimento muito emocionante sobre como o Pelé era como líder, né, ao acolher jogadores mais jovens. E também uma orelha escrita pelo Abílio Diniz, né, que a gente pensou em ter alguém que fosse, como já tinha o Clodoaldo tinha né, aceitado o convite para escrever o prefácio, começamos a pensar em alguém
fora do mundo do futebol, mas que ao mesmo tempo fosse ligado a esse mundo para escrever a Orelha. E veio a ideia do Abílio, e ele topou, escreveu também uma orelha muito bacana, em que ele descreve, né, a importância do Pelé, como Pelé era uma referência no mundo inteiro, onde quer que ele, Abílio, fosse. Quando falava em Brasil, as pessoas, né, falavam do Pelé. E foi um dos últimos textos, inclusive, escritos pelo Abílio. Ele faleceu não muito tempo depois, né? Então, esse projeto, né, uniu todos esses atributos, e é muito gratificante, né, ter realizado esse desejo de colocar, né, essas informações em público, uma edição bem cuidada, uma edição bacana, mas que também foi marcada por essa agilidade que a Matrix consegue ter em seus projetos, né? Eu lembro que eu estava viajando, eu estava acho que num navio, cara, fazendo um cruzeiro, final de ano, assim, relax, aí Pelé morre, acho que no dia seguinte você me manda um áudio e fala assim, eu tô com um projeto aqui. Tem um E aí livro falei, pronto aqui bom, para você. vamos fazer, né? Aí tava lá, mas assim, bom, vamos trabalhar um pouquinho aqui no final de ano. Pois é. E aí o livro foi em frente. E é interessante, Aldrin, o livro começa, tem uma coisa que eu acho muito bacana do começo do livro, que para mostrar essa coisa do revisto de perto, porque tem uma coisa de proximidade mesmo. O Maurício observa coisas no Pelé que vão além até da própria entrevista, né? O livro começa, por exemplo, você tava falando com o Pelé e ele resolvendo problemas com a família, é isso? É, eu fiz algumas sessões de entrevista com ele, né? É, e é muito curioso, né? Porque o primeiro impacto de ver o Pelé é uma coisa realmente que você, de repente, uma figura mítica desde a sua infância, né? Então, e foi numa circunstância muito em que ele estava muito cercado de glamour e tal, porque ele estava gravando um comercial para uma grande montadora lá em Santos, e era uma tremenda estrutura, porque era um comercial em que ele estaria, né, numa arquibancada simulada com outros representantes do líderes mundiais. Então tinha um ator vestido de sheik, outro ator vestido de presidente dos Estados Unidos. Ele estava lá nessa tribuna de honra, digamos assim, e, e eu fui para lá para entrevistá-lo, fazer a primeira entrevista ao final dessa gravação. É, Só que a gravação demorou muito, né? O diretor queria muitos takes e tal, porque de fato era uma cena que tinha muitas pessoas, então ele precisava garantir que teria, né, o take perfeito. E não deu para cumprir o previsto naquele dia, mas o Pelé veio até mim, né, para pedir desculpas pelo atraso e para a gente reagendar aquele compromisso. Então, o meu primeiro contato com o Pelé foi essa cena, eu lá esperando, ele vindo até mim, cercado de pessoas, né? E aí ele veio, se apresentou como se precisasse, né? E, e então a gente se cumprimentou e ele fez um comentário que foi. Eu tinha 40 anos na época, já era um jornalista experiente, mas para ele, né? Ele fez um cálculo ali e falou: Mas você é muito jovem para fazer um livro sobre o Pelé, né? Que ele calculou que não tinha visto ele jogar, talvez ali na época do Cosmos, né? Então, e aí eu, cercado de pessoas ali, eu precisei ter uma resposta, né? Aí eu disse, pô, mas justo você que conquistou o mundo aos 17 anos falar isso? Aí eu acho que ele deu uma quebrada ali, acho que foi uma boa resposta. E então, depois desse primeiro impacto, a gente começou, né, com muita dificuldade ali na agenda concorrida dele, conseguir marcar alguns encontros, né, conversas, muitas vezes cercado de outras pessoas, com pressa no relógio, mas eu tinha lá uma pauta de 100 perguntas que eu queria fazer para ele, era o meu objetivo. E agendava, uma vez em São Paulo, outra vez em Santos, e quando chegou lá pela quarta ocasião, quarta entrevista, foi finalmente o momento em que a gente ficou junto, só nós dois. Seria o momento em que ele teria que assinar mil e poucas
lâminas do livro que estava sendo feito na época, todos eram autografados, era um projeto de alto padrão, de arte e tal. E quando eu soube que ele ia reservar uma tarde para fazer isso, eu pedi para a editora à época que, em vez de um funcionário, né, do operacional tal, eu fosse lá acompanhar isso. Porque eu calculei que seria uma excelente oportunidade de eu estar ali do lado dele. E, de fato, ficamos 4 horas ali, ele assinando e conversando, e a gente batendo papo. E, nesse momento, eu já tinha um nível de proximidade maior, eu já conseguia vê-lo como uma pessoa, um senhor, né? Não mais o mito, né? Então, foi nesse momento, nessas circunstâncias, já com esse nível de proximidade maior, que aconteceu essa cena que eu descrevo na abertura do livro, que toca o telefone, né? Ele atende e as coisas, né, me chamavam a atenção. O modelo do celular dele era muito simples, né? Era muito então ele ali com certa dificuldade de atender o celular e tal. E aí era o filho dele, né? O Joshua, adolescente, pedindo para ir para casa de um amigo porque um professor tinha faltado na escola. É um problema super, né? Super mundano, assim, que todo mundo conhece, né? E ele dizendo: não, Joshua, vai para casa. Não, não, vai para casa. E o rapaz insistindo, até que ele dá uma palavra mais né, decisiva, assim, dizendo: eu já disse que não é não, vai para casa. E agora dá licença que eu estou ocupado. E aí, quando ele desligou, ele falou qualquer coisa de adolescência e tal, e o Lauro, meu filho, tinha mais ou menos a mesma idade, 15 anos. A gente, de repente, éramos dois pais de adolescentes falando sobre educação de filhos adolescentes. E aí é um momento meio louco, né? Porque você está ali diante de um mito, conversando sobre um assunto extremamente pessoal, e aí eu estou aqui, né, virado para um lado, conversando com ele, mas aqui do outro lado eu estou pensando, não é possível que isso está acontecendo, deve ser um mundo paralelo. Eu conversando com o Pelé sobre a educação do Lauro, sabe? Então, esse tipo de cena, assim, que eu fiz questão de, né, ir recheando o livro com essa, essas impressões, essas percepções, porque eu acho que é o que eu tinha a oferecer de mais de diferente, né? Porque o Pelé foi muito pesquisado, muito já deu muitas entrevistas ao longo da vida. Embora nessas 100 perguntas e nessas oportunidades, eu acho que eu consegui extrair coisas inéditas, assim, coisas bacanas. Por exemplo, o encontro dele com John Lennon, né, que uma das minhas perguntas era: olha, você alcançou seu auge na década de 60 junto com os Beatles, né? Você chegou a conhecê-los, encontrá-los? E aí ele contou uma história sensacional que se não era inédita, era muito pouco comentada, ninguém tinha. Ele disse que duas coisas muito interessantes. Primeiro, que os Beatles quiseram tocar para a seleção brasileira na concentração, na Copa de 66, e o chefe da delegação brasileira não deixou, porque eram do seu Capitão Nascimento, mais, né, rígido, e não gostava muito da ideia daqueles cabeludos, né, cantando lá para a seleção, e proibiu. Caramba, que coisa. Pois é. Só que o Pelé não ficou sabendo disso em 66. Ele ficou sabendo disso muitos anos depois, quando ele foi jogar lá no Cosmos, né, em Nova York, e foi fazer um curso de inglês lá para aprimorar o inglês numa escola de idiomas. E, por acaso, no intervalo da aula, estava lá ele fazendo o lanchinho e ele encontra ninguém menos que o John Lennon, que estava fazendo um curso de japonês por causa da cultura da Yoko Ono, que ele havia conhecido, queria se aprofundar na cultura da Yoko Ono. E aí os dois se encontraram ali, começaram a bater um papo. E foi quando o John Lennon contou essa história, de que em 66 eles queriam ter tocado e, e não deixaram. Até então o Pelé não sabia disso, nunca tinha sido informado disso. E eu fiquei imaginando, né? Eu imagino um aluno comum ali da escola de idiomas saindo para o seu lanchinho e aí, de repente, se depara com ninguém menos que Pelé e John Lennon batendo um papo, né? Que encontro, hein? Então, é, que encontro, né? E é o tipo de história que não surge espontaneamente, né? Quer dizer, surgiu porque eu fiz uma pergunta muito específica dos Beatles, né? É,
E tem outros momentos assim que são muito interessantes. Então o livro, o Pelé, o Revisto de Perto, é porque vai misturando essas informações raras, assim, que nem sempre foram divulgadas ou amplamente divulgadas, com essas minhas impressões pessoais, né? Então, realmente foi uma oportunidade única que eu tive de conviver esse tempo com ele, de extrair essas informações, e sou muito grato à Matrix e ao Paulo Tadeu por ter dado essa oportunidade de registrar isso no livro, porque eu tenho certeza que é um livro para a posteridade, né? Por exemplo, algumas coisas que estão contadas nele, eu vi a série da Netflix agora sobre a seleção de 70. Tem uma cena do Pelé chorando no ônibus a caminho do Estádio Azteca que foi relatada pelo Clodoaldo. O Clodoaldo me contou isso, que quase ninguém percebeu que o Pelé chorou lá no canto, só o Clodoaldo e mais uns dois ou três perceberam que o Pelé tinha chorado. E aí eu perguntei pro Pelé, né? Voltei no Pelé e perguntei, ó, o Clodoaldo contou isso, isso. E aí o Pelé confirmou, é verdade, eu chorei lá no cantinho, veio uma coisa muito grande, e eu desabafei, e foi bom, porque quando eu cheguei no estádio estava mais leve, tal, tal, tal. Então, eu não sei é, se essa se foi do nosso livro, né, que a produção tirou essa informação, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu tenho certeza que esse registro é muito importante assim para a história, porque a gente está falando de um ícone global, né? Você viu ele de perto, assim, o Maurício? O Pelé tinha menos majestade quando ele estava já fora dos gramados? Qual é o Pelé que você conheceu? Olha, eu diria exatamente o contrário, sabe? Eu acho que à medida que se tem a oportunidade de conhecer o homem mais de perto, né? Um senhor já, né? Ele já tinha quase, tinha 73, 74 anos, é, que falava de coisas, né? Do cotidiano, como eu já contei. Também teve um momento em que ele começou a mostrar as fotos que ele tinha no celular. E aí ele mostrou, esse aqui é o rio onde eu vou pescar, era a minha terapia desde o tempo dos Santos. Esse aqui é o peixe que eu gosto de preparar para os amigos. Sabe, uma pessoa que está mostrando fotos do celular. Esse aqui é a minha cadela, eu crio pastor, né, pastor alemão. Esse aqui é a moça que eu conheci, estou namorando. Aí ele mostrou a foto daquela que viria a ser a sua, né, a sua última esposa. Enfim, é, quando ele quando ele se materializa ali diante de mim como uma pessoa comum, eu acho que essa majestade dele só aumenta, né? Porque o Pelé era como se fosse, e ele mesmo, né? A gente sabe, ele mesmo via dessa forma, é como se fosse um ser à parte, né? Um ícone grande demais até para o próprio Edson, né? E essa coisa de separar as duas personas que ele fazia, né? Falar do próprio Pelé em terceira pessoa, muita gente durante muito tempo caçou disso como se fosse uma demonstração uma demonstração de ego exacerbado e tal. Mas eu interpretei de uma forma completamente diferente, assim. Eu acho que foi uma forma que ele encontrou de lidar com a grandeza de tudo aquilo que estava acontecendo e de seguir a orientação do pai, o Dondinha, que sempre dizia: esse dom que você tem para jogar futebol é um presente de Deus e você tem que honrá-lo, né? Então você tem que fazer o máximo para honrar. Mas isso é um presente, é uma dádiva, então e honrar esse dom teve um preço muito alto para o Edson, né? Para o cidadão comum, porque você imagina que ele desde criança, né? 15 anos já se destacava e e não era apenas dom, era muito esforço, né? Tanto que ele não era ambidestro naturalmente. Ele desenvolveu as duas pernas, batendo bola contra a parede, né? Por muito tempo, chutando com as duas pernas de uma forma, né? Um esforço para que isso acontecesse. Então, quando ele viajava com o Santos, desde muito jovem, ele era meio criança ainda, né? No começo, tanto que ele levava um peão para ficar brincando nos hotéis e nas concentrações. Ele o preço que o Santos cobrava com ele era um.
sem ele era outro. Então, muitas vezes eu jogava no sacrifício em nome do coletivo, para que o clube pudesse arrecadar mais e, enfim, manter aquela estrutura de estrelas que ele tinha, né? Que o clube tinha. Então, o, o Pelé exigiu muito do Edson, né? E aí tem uma frase que eu acho muito simbólica e marcante nessas conversas, né? Uma das vezes que eu fui até Santos para entrevistá-lo, o motorista contratado pela editora me levou até lá, né? Estava agendado, então. E aí eu contei, né, para as pessoas, estou indo lá entrevistar o Pelé. Contei para familiares, amigos e para o motorista que estava me levando, né? E a reação das pessoas era sempre a mesma. Ah, manda meu abraço para o Pelé. Né? Eu achava aquilo engraçado e muito simbólico, porque todo mundo se sentia íntimo do Pelé a ponto de dizer, manda meu abraço para o Pelé. Então eu cheguei lá, e a primeira coisa que eu falei para ele foi, ó, cara, todo mundo te manda abraço, né? Inclusive o motorista que me trouxe aqui. E aí, durante a viagem, teve algo muito, muito engraçado. O motorista que me levou lá era amigo do Birubiru, aquele jogador icônico do Corinthians, folclórico e tal. E ele ligou pro Birubiru na hora. Quando soube que eu estava levando o Pelé, ligou pro Birubiru e disse: Ô, Biro, eu tô aqui com um jornalista que tá indo lá entrevistar o Pelé, não sei o quê. Aí ele botou no Viva Voz e o Birubiru, o Pelé, cara, bateu um papo e no final, adivinha o que o Birubiru falou? Manda meu abraço para ele. Então eu cheguei lá e falei, Pelé, impressionante. Todo mundo diz quando soube que eu vim aqui, né, meus parentes, meus vizinhos, até o Birubiru, não me pergunte como, mas até o Birubiru, todo mundo disse a mesma coisa, manda meu abraço pro Pelé. Aí o Pelé olhou para mim assim, meio tristonho assim, e falou, pois é, pro Pelé todo mundo manda abraço, mas pro Edson ninguém manda. Essa é uma frase que está, inclusive, na abertura do livro aqui, né? Uma das aberturas do livro, né? É de Você acha novo. que isso explica o que aconteceu no enterro dele, o Maurício, que foi bastante observado pela imprensa, a ausência de grandes ídolos do futebol atual, que não foram sequer ao velório? Não preciso citar nomes aqui, mas os nossos ídolos atuais do futebol brasileiro meio que ignoraram, né, a despedida do Pelé. A cidade de Santos se comoveu, há imagens que mostram isso, mas a galera do futebol mesmo. Eu acho que tem talvez a ver com a época em que isso aconteceu também, né? Final de ano, as pessoas já estavam, né, viajando, cada um com seus parentes. Eu quero crer que isso também tenha tido uma influência, embora, claro, essas pessoas têm recursos para mudar planos e tudo mais, mas eu acho que esse fato certamente contribuiu para isso. E E nós, os brasileiros, eu acho que temos uma certa resistência em cultuar, né, ídolos, né, assim como outros países fazem, né, quer dizer, se comparar o Maradona, o que o Maradona é na Argentina com o que o Pelé é no Brasil, o Maradona é muito mais cultuado, mesmo sendo um ser humano, digamos, igualmente sujeito a críticas e a ressalvas, aliás, como todo e qualquer ser humano, né, porque essa separação que o próprio Pelé fazia do Edson e do Pelé era também uma forma de dizer, né, que o Pelé era algo, uma entidade que beirava a perfeição, digamos assim, como atleta, né? E o Edson era um ser humano sujeito a erros, né, como todo ser humano. Mas aqui no Brasil parece que a gente tem uma resistência maior em admitir, né, a importância das pessoas. Sempre que eu falava que estava fazendo trabalho sobre Pelé, vinha à tona a questão da filha que ele não reconheceu. Assim, 98% das pessoas lembram dessa história como um grande vacilo dele, né, a questão da Sandra. E, e pode ser considerado mesmo, né, um vacilo sobre o qual ele falou sem nenhuma ressalva, sem nenhuma resistência. Ele respondeu a tudo que eu perguntei, né? E sobre esse episódio, ele falou que o problema foi, né, do ponto de vista dele, foi uma forma meio agressiva de aproximação
ele considerou, né? Estou aqui só reproduzindo as palavras, que houve uma aproximação meio que ele se sentiu meio acuado e que isso criou uma barreira que depois não pôde ser superada, e principalmente porque a Sandra faleceu muito jovem, né? Foi vitimada pelo câncer com 42 anos. Então, criou-se esse estigma, né? E ele, em defesa própria, mencionava que ele teve uma outra filha que ele só conheceu quando ela já era adulta, a Flávia, fisioterapeuta, que só soube que ele era o pai dela aos 18 anos. O Pelé tinha ido a Porto Alegre, conhecido a mãe dela, e desse encontro nasceu a Flávia, e aos 18 anos ela soube, porque a mãe não queria, né, muito cedo colocá-la nesse turbilhão que era ser filha do Pelé, então, e aí houve uma aproximação de bastidores, de acordo com o relato do Pelé, e que aí eles puderam se aproximar, e só muitos anos depois a história veio à tona, alguns anos depois, né? Alguém da imprensa descobriu e tal, e aí foi, foi uma relação que ele conseguiu cultivar de fato, e eles ficaram próximos e bem até o final da vida dele, tanto que ela, fisioterapeuta, cuidou da fisioterapia dele quando ele começou a ter problemas de quadril e tal. Outro tema sobre o qual ele falou abertamente é o racismo, né? Porque era uma outra crítica que se faz, né? É que ele não tinha uma voz mais ativa, digamos assim, né? Ideológica sobre essa questão. É exemplo de que outros, né? Atletas negros faziam, outras personalidades e tal. E ele disse que, do ponto de vista dele, o que ele fazia era mostrar em campo, né? O quanto a resposta ele dava em campo. Então ele dizia: poxa, enfrentar uma Bombonera, né? O estádio do Boca Juniors, com a torcida toda ofendendo, ir lá e fazer 2 gols em cima dos caras, é uma resposta. Era a resposta que ele sabia dar, né? Era jogando bola. Então, eu devo, né, lembrar e ressaltar esse aspecto importante que falou abertamente sobre qualquer assunto, não tinha nenhuma restrição, não houve nenhum pedido para não citar qualquer assunto. Nesse sentido, super tranquilo, sabe? Eu acho é interessante você falar disso, Maurício, porque é uma forma, inclusive, como você mesmo citou, e o próprio Pelé diz, né, de enfrentar esses preconceitos, né? A gente pode fazer um paralelo disso que você está falando com o trabalho, por exemplo, do Ney Matogrosso, quando surgiu, né? O Ney nunca foi, vamos dizer, um militante assim do ponto de vista chegar e falar assim, ah, vamos, né? Vamos ser contra o preconceito, contra os homossexuais, por exemplo. O Ney simplesmente era aquele personagem, né? Aparecia daquela forma e dava o seu recado. Você acha que é o mesmo paralelo que a gente pode fazer com o Pelé, então? Eu acredito que sim, né? Quer dizer, quantas pessoas, né? Quantos meninos negros de famílias, né, humildes, como era o Pelé, se viam representados nele, né? E pensavam, poxa, se ele chegou lá, né? Eu posso chegar, quer dizer, posso exercer o meu trabalho, a minha arte, no caso do Ney Matogrosso, né? No caso do Pelé também, né? Também era uma arte, mas, enfim, cada um sabe como se colocar no mundo, né? Hoje em dia está tudo muito, o julgamento é muito incisivo, é muito preto ou branco, né? 8 ou 80, enfim. Do meu ponto de vista, né, eu acredito que o Pelé tenha inspirado muita gente, tendo atuado como ele atuou. Não posso eu dizer aqui que teria sido melhor se ele tivesse uma postura mais militante, ou mais poderia ter sido também importante, mas acredito que ele tenha um papel também social muito relevante, além do esportivo, pela dimensão que ele alcançou no mundo inteiro. E a gente está falando de uma inspiração que não é só para os brasileiros, obviamente, né? Quantos jovens do mundo inteiro não se sentiram inspirados, né, pela trajetória do Pelé? Inclusive, no livro tem uma história fantástica do Sebastião Salgado, né? Famoso fotógrafo brasileiro que eu entrevistei,
e me contou que o Pelé salvou a vida dele, né? Ele estava lá fazendo um trabalho lá na África, tinha lá uma disputa entre duas tribos e ele e o intérprete estavam lá no meio da selva e encontraram, né, representantes de uma dessas tribos que, que vinha, que era inimiga dos franceses porque os franceses apoiavam a outra, né, do outro lado. E acharam que Sebastião Salgado era francês, e aí a coisa estava ficando feia. E o jeito que o Sebastião Salgado encontrou para dizer que não era francês, desesperadamente, foi começar a gritar Pelé, Pelé. Por incrível que pareça, isso, né, virou a chave ali e fez com que as pessoas que já estavam com os facões em riste ali para atacar entendesse que ele não era Impressionante, né? francês. E aí, por incrível que pareça, começaram até a trocar ideias sobre futebol. Então, Durante muito então tempo, Sebastião Salgado disse: durante muito tempo, Pelé devo, foi a marca mais conhecida do mundo, né? eu acredito que sim, e um nome muito sonoro, né? Que também são aquelas coisas muito loucas, né? Porque o Pelé é um nome, né, perfeito em vários aspectos, né? Fácil de pronunciar em todos os idiomas, curto, sonoro, e surgiu de uma forma que ele detestava, né? Porque quando ele era criança, né? A gente lembra, né? Quando a gente jogava bola, a gente dizia: eu sou o fulano, eu sou o Zico, eu sou não sei o quê. A gente assumia a personalidade de um jogador famoso ali na brincadeira, né? E ele gostava de jogar no gol. E o pai dele era jogador de futebol, né? O Dondinha. E na época jogava num time que o goleiro era o Bilé, era o goleiro. E o Pelé, ainda jovem, pequenininho, 4, 5 anos, ele começou a falar, queria falar eu sou Bilé, só que não saía exatamente Bilé e tal, saía algo mais parecido com Pelé. E eu fiquei até imaginando, né? Na época se usava muito o termo peleja, né? Para né, o rádio, os comentaristas de futebol usavam muito peleja como sinônimo de jogo, né? De partida de futebol. Então, eu acho que talvez isso possa ter influenciado também, e e a meninada ali começou a pegar no pé dele, chamar de Pelé, né, sabe, apelido que ele não gostou, se sentiu, e aí ele brigou até, né, por causa disso no colégio, ele chegou a ser suspenso porque chamava ele de Pelé e ele não gostava, e quando ele se tornou ali, começou a se tornar profissional, ele queria ser chamado de Dico, né, que era o apelido de infância, mas não adiantava, todo mundo chamava de Pelé, então ele, né, no início lutou contra isso, mas depois virou essa marca incrível. Então, ele mesmo dizia, parece algo assim que Deus planejou para mim, né? Porque houve um momento em que ele quase começou a ser chamado de gasolina, porque tinha um jogador parecido fisicamente com ele, mais velho, que quase pegou esse apelido gasolina. Já pensou se ele fosse gasolina? Que coisa? Eu acho que ele não ia ser o mesmo, né? Então, são coisas que realmente, quando a gente observa assim a história, a trajetória, tem coisas que são incríveis nesse na vida dele, né? A gente está falando aí de um grande ídolo, né? A gente teve ao lado de Pelé, a gente teve o, sei lá, o Ayrton Senna como outro grande ídolo do Brasil. Você enxerga no momento de hoje alguma coisa parecida em termos de idolatria com algum personagem nosso do esporte ou de uma outra área, não? Ah, eu acho que a gente tem alguns ícones, cada um em uma área, né, que são muito marcantes das suas áreas de atuação e das suas épocas, né? A gente pode pensar no Roberto Carlos na música, Silvio Santos, né, no mundo televisivo, o Ayrton Senna num outro esporte, né? Mas eu não vejo a substituição desses ícones, né? Então, se pensar em novas gerações, não sei, Luciano Huck ou Mion ou quem quer que seja vai chegar a ser um Silvio Santos? Pode ser, porque eles estão na carreira em construção, Não, não, né? não, não Não, vão não, chegar. pois é, mas assim, eu não sei, né, Aldrin, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que tudo da nossa época é melhor e é É, inalcançável. A música dos anos 80, pô, né, porque eu nasci em 72, né, eu acho a música dos anos 80 incrível. Enfim,
futebol, né, os tempos românticos do futebol, mas, enfim, é isso, a reação das pessoas costuma ser essa, né? A gente é, não está substituindo esses grandes ícones, né? Quem seria o substituto do Roberto Carlos na música, né? A Uma gente não época sabe se faltou. o Endrick vai chegar na Copa do Mundo aqui, vai entrar e vai, de repente, fazer 10 gols e vai virar uma coisa, uma sumidade sei lá, É, é difícil você prever, né? sim, pode ser o Hendrick, né? Em Até termos, em termos assim do que a gente enxerga, é o que você está falando. Em termos do que a gente tem hoje, a gente não enxerga no presente momento. Pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja com uma visão diferente em Não vai função de. chegar lá. Não Não, vai. eu Você sei, tá Aldo, eu estou falando isso falando. porque o Hendrick era palmeirense, você tá querendo defender o seu Palmeiras, não vai Eu estou chegar lá. falando isso porque assim, a gente está vendo dessa perspectiva, a gente está vendo muito de agora, né? Talvez, lógico, o Pelé, quando surgiu já na Copa de 58, já chegava, já driblava, já dava chapéu, fazia gol, O Pelé, com a idade né? do Hendrick, já era campeão mundial. Sim, exato. Então, por isso que eu estou falando, vai que aconteça alguma coisa. Então a gente ainda tem tempo para isso acontecer. tem fatores que são, quer dizer, um craque como o Pelé dependia dos outros, né? Quer dizer, ele foi tricampeão mundial porque tinha outros jogadores incríveis, né? Fazendo parte dos times, né? É, e, e aí tem muita coisa que acaba sendo quase decidido nos detalhes, digamos assim, né? Mas de fato ele é o único tricampeão mundial, né? Tem alguma outra curiosidade? Você contou do encontro do Pelé com o John Lennon. Qual outro momento assim que te chamou muito a atenção do teu livro, Maurício? Eu acho que o relato das viagens, né? Como ele era recebido nos outros países, né? A história da guerra que chegou a parar, né? Para que o Pelé fosse visto, né? Ele ele descrevia que tudo aquilo para ele parecia um sonho, né? Um menino sair do interior do Brasil, de repente estava pousando lá no meio da África, né? E ele dizia que era aquele negócio, né? As excursões do Santos, né? Então estava pousando e aí era a zebra correndo para cá, para lá. De repente ele descia e aparecia uma multidão no aeroporto, né? E isso acontecia de uma forma muito orgânica, né, para usar um termo contemporâneo, né? As pessoas não tinham as fontes de informação que tinham hoje, então era no boca a boca, né? O Santos era aquela comoção, né, que as pessoas compartilhavam. E outro aspecto que eu achei muito interessante foi detalhes assim do que ele fazia no campo, né, para ali no contato com os outros jogadores. Ele, ele tinha algumas estratégias, por exemplo, antes do jogo, batia um papo com os backs do outro time, elogiava, perguntava como estava a família, tudo isso para tentar amenizar um pouco, né, a marcação que era muito dura na época, aquela época sem VAR, né, então o pessoal descia o sarrafo mesmo, né, então ele tentava ser um companheiro, né, e eu perguntei para ele se dava pena assim quando o Santos estava lá goleando, né, metendo uma goleada, se ele tirava o pé, pô, já estava ganhando de 6-0, né? Ele disse, não, eu tinha o compromisso de continuar buscando gol, eu nunca diminui o ritmo por motivo nenhum. Os backs às vezes vinham para mim e diziam, ô, negão, né? Ele era chamado de negão pelo meio ali, né? Ô, crioulo, ô, negão, ah, tira, salva aí a gente, dá um, né? A gente tem família, tal, mas ele disse que nunca fez isso, né? Por mais que pudesse até sentir compaixão, né? E aí contou algumas coisas que ele fazia, né? Então, às vezes, na hora de cobrança do escanteio, ele fingia que estava amarrando a chuteira e de repente levantava e aí o Pepe metia para ele, já estava combinado, né? Ele até ria, né? Naquela época o jogo não era transmitido ao vivo, então fazia isso em Ribeirão Preto e podia depois fazer né, em outra cidade, que estava tudo certo. Ninguém sabia que a gente fazia isso, né? Então tinha a vantagem, a tecnologia dificultava por um lado, né? Ele apanhava assim de uma forma mais, né, Que ele podia repetir o escondida, mas truque. mas ele podia repetir o truque, né? E, e aí, quando ele contou isso, eu até comentei, a malandragem sempre existiu no futebol, né, Pelé?
Aí ele me corrigiu. Malandragem não, picardia. A gente chamava isso de picardia. Então, tinha essas coisas, né? Eu acho que compartilhar desses bastidores e o Clodoaldo me contando que no começo, né, ele demorava um pouco para passar a bola e o Pelé dizia: "Tá demorando, tá demorando". E ele foi desenvolvendo essa por pressão do Pelé, né? Tipo esse raciocínio de aí aí ele foi falar com o Pelé: "Pô, você disse que eu estou demorando, como é que eu posso melhorar?". Aí o Pelé disse: "Quando a bola tá lá com o outro, tu já tem que pensar, já tem que estar automático. O que tu vai fazer se a bola chegar? O que tu vai fazer? Tu não pode receber a bola e aí pensar. Tem que ser uma coisa mais". Então ele foi melhorando, assim, né, o Clodoaldo com essas orientações do Pelé. Genial Enfim, isso, né? é muito bacana ter esses bastidores, né? Essa percepção também de que o Pelé nunca foi. Ele era extremamente habilidoso, mas ele nunca usou essa habilidade para humilhar, simplesmente, né? Ele sempre dava um chapéu, uma canetinha, uma firula, mas com o objetivo de superar o adversário e ir em direção ao gol, para fazer o gol, para dar uma assistência, né? Nunca foi simplesmente para humilhar ou provocar, como a gente, né, vê outros atletas, né? Aí sabemos de quem é que eu estou falando, por exemplo. É, né, outros atletas fazem, então. E isso foi muito ensinamento do Dondinho, né? O pai dele, que desde cedo foi muito rigoroso em ressaltar que aquilo era um dom, mas que ele tinha que respeitar aquele dom, e isso incluía nunca humilhar. Uma vez o Dondinho pegou o Pelé, criança, humilhando um menino de futebol, né? Um menino mais assim, sem atributos de atleta, né? Muito fácil para ele humilhar, né? Então o Dondinho viu e chamou e disse: nunca mais faça isso. Não é para isso que Deus te deu esse dom. Você não pode fazer isso. Pá, 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 pá. Então tinha essa orientação do Dondinho que foi muito importante para construir esse atleta tão completo e tão obstinado. Outro aspecto muito interessante é que nunca soube dele maltratar um fã, né? Ao contrário, a gente fez uma extensa pesquisa nos bancos de imagens dos jornais e das revistas e o Pelé estava sempre muito à vontade ali no meio do povo, dos desdentados, e nunca teve um relato de ele. Ao contrário, os outros jogadores com os quais eu conversei diziam que muitas vezes o voo atrasava porque o Pelé queria atender todo mundo no aeroporto, né? Então ele era muito. E foi também um ensinamento do Dondinho, que falou para ele: você tem que entender que para você é só mais um autógrafo, mas para outra pessoa é um momento único que ele vai lembrar pelo resto da vida. Então, você tem que ter sempre isso em mente. Caramba, que Então, o Dondinho conselho foi, sábio, né? De um jogador tão sim, antigo, né? sim, e Caso uma do pessoa muito Dondinho. simples, né? É uma pessoa muito simples, mas que tinha esse lado. O Pelé é a junção perfeita do Dondinho e da Celeste, né? Pai e mãe. Porque o Dondinho era uma figura mais descontraída, era músico, gostava de ir no bar com os amigos. E a Celeste era mais, apesar do nome, era mais pé no chão, né? Era a O, pessoa que controlava as finanças, e o Pelé junta essa arte com essa dedicação, né? Ele é a fusão, resultado desse encontro entre o Dondinho e a Celeste. o Dondinho teve a carreira abreviada, ou Maurício, eu estou confundindo? Ele tinha problema do Que joelho machucou, mas né? ele jogou muitos anos no sacrifício, né? Muitos anos com o joelho é, estupriado, Estrupiado. estrupiado, né? A palavrinha difícil, né? É, mas o Pelé conviveu com isso na infância, né? Vendo o sofrimento do pai, vendo a necessidade ali de estar sempre cuidando, o gelo no joelho, e o Pelé, o Dondinho precisava continuar jogando porque era ali que ele ganhava por jogo, né? Era uma coisa meio amadora, né? Então ele teve até uma oportunidade de ir para o Vasco da Gama do Rio, fez um jogo teste, mas se machucou exatamente naquele momento. Então ele fez sempre uma carreira em times médios ali, por isso que o Pelé, né, cresceu em Bauru, por exemplo, né, o Dondinho jogava ali no Oeste, né, e depois no BAC. Então o Dondinho tinha esse e isso foi um fantasma que acompanhou o Pelé, né, quando ele se machucou na Copa, né, ele sempre pensava, poxa, será que vai ser como foi com meu pai, esse sofrimento, sempre machucado. Então
esse dilema foi forte. Depois da Copa de 66, que ele foi caçado em campo, né, no jogo contra Portugal, que o Brasil foi eliminado, ele até tomou a decisão de não jogar mais a Copa, porque ele tinha muito receio de se machucar gravemente, mas ele resolveu voltar em 70 e deu tudo certo, e foi a grande Copa, né, que coroou esse mito, que não teria sido o mesmo sem essa conquista, né? E foi exatamente esse mesmo raciocínio que o levou a não querer disputar a Copa de 74, né? Porque aquela história de sair no auge e tudo, né? Ele estava bem, estava muito melhor do que o Neymar está hoje, por exemplo, né, em 74. Poderia ter jogado, mas ele preferiu, né, ter a garantia de que sairia por cima, assim, né? É uma decisão realmente para poucos, né? Poucos poderiam tomar uma decisão nesse nível, né? De sair por cima, porque realmente, ainda mais para um jogador de futebol, né? É muito comum a gente ver o cara aí cair, um cara num nível grande e às vezes vai passando por times às vezes até menores e em condições mais difíceis, mas vai tentando, né, manter aquele nome, manter a sua atividade em condições piores, né? Realmente o Pelé realmente estava fora dessa condição. Dizem que é uma adrenalina muito grande, né? Que é uma coisa viciante, né? Imagina o que é fazer um gol, né? E ver uma torcida toda comemorando, né? Uma coisa que a gente, né? Meros mortais não conseguimos nem imaginar, né? Numa Imagina Copa ainda do mais numa Mundo Copa ainda, do né? Mundo, numa É. final de Copa do Mundo, né? Abrir mão de tudo isso, tendo ainda condições de desfrutar disso, realmente é uma decisão muito madura, né? Mas que mostra também essa predestinação do Pelé, né? Essa sensação de que ele tinha um destino traçado, é muita jornada do herói, né? Então, e depois teve essa ida dele para os Estados Unidos, que foi a grande consolidação, né, da figura mundial dele, do futebol como o maior esporte global. Ele ainda teve esse papel, né, de conhecer todos os presidentes dos Estados Unidos, né? Até ele Até tem o Trump. até o Trump, O acho que sim, Trump né? conheceu ele nessa época Ah, do não, sim, Cosmos. o Trump, É o verdade, que vive falando vive falando do que Pelé agora. conhecia o Pelé. Quando ele conheceu o Ronald Reagan, o Pelé sempre contava, né, que ele se apresentou foi apertar a mão e o Reagan falou assim: prazer, eu sou Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar, que todo mundo sabe quem é o Pelé, né? Como se Pelé fosse maior do que o presidente dos Estados Unidos, né? Enfim, encontro com líderes mundiais, Mandela, de quem ele era um grande fã, né? Enfim, uma figura realmente global que ele conseguiu consolidar já consagrado como jogador, né? Quer dizer, então é uma carreira muito bem desenhada, né? Sem tanta assessoria como se tem hoje, sem tanto planejamento, mas é uma carreira que pode se dizer perfeita, né? Se fosse feito para fazer um roteiro, né? Uma carreira realmente perfeita. Tem todos os elementos, né? A queda em 66, a dúvida sobre voltar ou não, e aí volta gloriosamente. É muito a jornada do herói, né? Eu vou aproveitar, então, vou aproveitar aqui para a gente fechar essa nossa entrevista, Maurício. Então, só de novo falar dessa maravilha que você fez, você produziu aqui, Pelé, o Rei, Visto de Perto, esse livro fenomenal para essa época de Copa do Mundo. E eu queria aproveitar que nós três aqui fizéssemos aqui, mentalizássemos uma oração para São Pelé, para que São Pelé proteja. Vixe, tem que rezar muito, hein? Coitado do Pelé, ele não esperava dessa. Para que o São Pelé proteja essa seleção aí, quem sabe, né? Que a gente está tão desacreditado. Vamos Qual que é ver o o que teu pode palpite, acontecer. Maurício? O Brasil vai ser hexa? Mas a gente sempre tem essa expectativa, né? Eu já tenho a essa altura um bom número de Copas, né? A que eu lembro é de 78, mas era pequeno ainda. A de 82 era aquele entusiasmo e aquele otimismo desenfreado, né? E acabou não se realizando. As que a gente ganhou, ao contrário, a gente, né, começou mais com o pezinho atrás, como está acontecendo hoje, né? Então, tudo é possível, né? Porque é muito detalhe, né? A eliminação do Brasil na última Copa foi um lance ali fortuito, uma bobeira, né?
Mas assim, o Brasil até hoje, pelo menos, sempre vai entrar como um dos favoritos, né? E dessa vez não é diferente. E eu acho bom que não seja o grande favorito. Eu acho bom essa ideia de ir crescendo aos poucos durante a competição, né? E ganhando moral, aí ver de repente um grande saindo, sendo eliminado por um pequeno, e, né? Uma tabela ali que possa favorecer de alguma forma. Se bem que o Brasil tem saído para times, né, em jogos contra times médios europeus, né? Então isso também não quer dizer muita coisa. Cada jogo é um jogo, né? Enfim, bem em cima do muro, né? Eu tô com Mas eu esperança. acho Eu que acho que o Hexa vem aí. Apesar de é, tudo. Tô com esperança. pois é. Sim, Vamos, sim. vamos aguardar, então. Meninos, Tá, e Paulo então, assim, Tadeu, o Hexa vem eu, aí? Tu não respondeu se o não, Hexa vem aí. eu tô reticente um pouco ainda. Vamos ver. Depois, quando começa a Copa, eu fico mais animado, mas por enquanto eu tô mais relax. O É, único beleza. mundial que o Paulo Tadeu torce é o do Palmeiras, que ainda não chegou. Ele tá torcendo por Não, esse. não venha com essa difamação aqui. Não é assim, não é Aldrin, eu bem sou, eu assim. sou palmeirense também, viu? Inclusive Ixi, fiz o Então, livro do centenário, o livro oficial do centenário do Palmeiras. Então, eu também. Estamos aqui dois contra um. eu é, não Sendo não, Lula, sabia. sou paulino. Todos os não vem, autores da não, Matrix são palmeirenses. É uma não venha exigência com do. isso. É a única condição para publicar aqui é essa. Job description, tá ali. Exatamente. Maurício, então eu queria agradecer sua participação. Maurício Oliveira, autor do Pelé, Revisto de Perto, e agradecer a sua participação aqui. Valeu. Parabéns. Eu que agradeço muito. Deixa suas Foi redes sociais, Maurício. Cara, eu não sou o cara das redes sociais. Se não me engano, meu Instagram é underline Oliveira underline 72. Mas, enfim, LinkedIn, é, eu sou mais low profile nesse sentido, mesmo porque tem bastante trabalho, né? Então não dá para Vamos não dá lá. para ficar. Isso E aí. aprendi a falar uma palavra nova hoje, graças ao Aldrin. Estrupiado, né? Estrupiado, é. Estrupiado. Joelho É, estrupiado. li- lição do podcast. Não tenta falar uma palavra complicada. Não fala cadastro, lagarto, essas coisas que, né? Enfim, é Legal. isso. Parabéns, Valeu. Maurício. Bom, Valeu. a galera que Abração. gostou da entrevista, a entrevista ficou muito legal. Como o Paulo Tadeu falou, nessa época de Copa do Mundo, vale a pena a gente relembrar dos nossos ídolos e Pelé ao máximo. Assiste aí, gostou? Compartilha essa entrevista, pega o link da entrevista, joga nos seus grupos de WhatsApp, dá um joinha nesse vídeo, porque aí o YouTube vai compartilhar essa entrevista para mais pessoas. E segue a gente no canal, clica no sininho para você ser avisado, porque na semana que vem a gente sobe outra entrevista aqui no Pode Ler. Valeu, galera! Abraço. Obrigado.